Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 334. A Tesla divulgou esta semana números recordes de entrega e produção em todos os aspectos. Mas quando olhamos mais de perto para os números, as coisas ficam ainda mais explosivas. Apesar do crescimento das vendas da Tesla, as montadoras americanas seguem em colapso ou irrelevantes no mercado de veículos elétricos. E a Tesla existe há apenas 23 anos, mas o que eles fizeram nesses anos é realmente impressionante. E a Volkswagen continua com sua onda de cortes nesta semana também, e os modelos da Tesla continuam ganhando prêmios. Realizamos uma condução com Full Self-Driving, supervisionado por todo um continente. E também tivemos ótimas notícias sobre o Full Self-Driving da Tesla, chegando à Alemanha. Sim, tudo isso e mais no episódio de hoje. Vamos começar agora. Vamos colocar nossa agulha estéreo nesta sala. A Tesla divulgou seus números de entregas e produção esta semana, e tivemos recordes em todos os aspectos para a Tesla. Eles produziram 451 mil unidades e suas entregas foram de 480 mil unidades. Então, se a grande mídia chamou de decepção quando a Tesla não atinge o consenso de Wall Street, acho que agora todos vão dizer que isso foi uma vitória enorme da Tesla, já que o consenso de Wall Street era de apenas 406 mil unidades, isso sim é uma diferença e tanto. James, claro, como sempre, ficou extremamente próximo, errando apenas 0,2% com seu palpite de 482 mil unidades. Isso não representa só um aumento de 122 mil unidades em relação ao primeiro trimestre deste ano, mas também um recorde histórico para o segundo trimestre. Então, não só superando o segundo trimestre do ano passado, mas todos os segundos trimestres da história da Tesla. Ainda existe alguém que queira tentar dizer que as vendas da Tesla estão desmoronando? Você deve lembrar do artigo da Electric e Fred Lambert. As vendas da Tesla despencam na China e a situação deve piorar. De junho de 2025, mas a Tesla também teve um trimestre recorde em sua fábrica de Xangai. No segundo trimestre, a Tesla vendeu 254 mil unidades no atacado de sua fábrica na China, incluindo exportação e vendas domésticas. Isso é um aumento em relação a 213 mil unidades no primeiro trimestre e 191 mil no segundo trimestre de 2025. E mais uma vez, o melhor segundo trimestre da história da Tesla na China, em vendas no atacado. Na verdade, não só o segundo trimestre, esse é o melhor trimestre de vendas no atacado da Tesla na China de todos os tempos. E a Tesla também entregou 126 mil unidades no mercado doméstico na China, apenas alguns milhares a menos em comparação com o ano passado. A paralisação para a atualização do Model Hybrid da Tesla e a perda do incentivo para veículos elétricos se anulam, mantendo a Tesla estável ano após ano no mercado doméstico. Não está desmoronando, vendeu 126 mil unidades. Outros fabricantes ocidentais adorariam esse volume de vendas de elétricos na China. Fred até tentou fazer parecer que a Tesla ainda estava com problemas na China usando o número de janeiro, quando as vendas da Tesla no país despencaram 45%, o menor nível em 3 anos. Sim, porque a Tesla bateu recorde de vendas na China no quarto trimestre, já que todos sabiam que o governo chinês encerraria o incentivo para veículos elétricos. O mesmo ocorreu com a BYD. As vendas deles também despencaram cerca de 45% no mercado interno da China em janeiro. A Tesla e várias empresas chinesas exportaram bastante, como já mencionei antes. Depois falarei das exportações da BYD no novo programa. Mas para mostrar como esses artigos do Fred Lambert são enganosos, neste artigo ele realmente tenta mostrar o grande problema que o Model Y da Tesla enfrentou na China em janeiro, comparando-o com o Yugu 7 da Xiaomi.
E eu não consigo acreditar que o Fred não saiba que a Xiaomi não exporta nenhuma unidade do YU7, ele só é vendido na China. Ele compara as vendas domésticas do Model Y em janeiro, principal mês de exportação da Tesla, quando o incentivo para elétricos terminou. Mas o YU7 não é exportado. Ele tenta distorcer números para que as vendas da Tesla na China pareçam ruins, já que disse que estavam desmoronando, não? Tudo indica que elas só aumentaram desde então. Mas havia um pequeno detalhe que Fred poderia usar. Mas isso seria tão enganoso quanto eu tentar mostrar como o Model Y da Tesla domina fora da China, comparando-o ao SU7 da Xiaomi no segundo trimestre. Porque o modelo da Tesla vendeu cerca de 200 mil unidades fora da China no segundo trimestre, enquanto o Ibodiu 7 da Xiaomi não vendeu nenhuma fora da China. Mas isso, é claro, seria uma estupidez, porque não faria sentido algum. Mas o contrário também é verdade. Fred Lambert comparar as vendas domésticas do U7 na China com o Model Y da Tesla no mês de exportação é uma estupidez absurda e só mostra um homem desesperado se agarrando a qualquer coisa. Porque, curiosamente, ele não noticiou quando o Model Y de repente se tornou o carro mais vendido de qualquer categoria na China em março. Então, como num passe de mágica, esse colapso que o Fred estava tentando mostrar que o Model Y teve na China desapareceu 2 meses depois. Que surpresa! Mas que trimestre incrível para a Tesla! E lembre-se, tudo isso ocorreu nos 2 maiores mercados da Tesla, Estados Unidos e China, que respondem por cerca de 80% das vendas sem incentivos ou crédito fiscal para veículos elétricos. Ainda assim, tiveram o maior segundo trimestre de sua história, não só em relação ao ano passado, mas de toda a história, mesmo com 80% do mercado sem incentivos em relação ao ano passado. Simplesmente um crescimento extremamente impressionante para a Tesla. Mas vamos mergulhar um pouco mais nos números, porque a Tesla está arrebentando no mundo todo. Seguimos recebendo dados de vendas da Europa e, conforme Roland relatou, a Tesla teve seu segundo melhor junho de todos os tempos na França, com crescimento de 105% em relação a junho passado. E como você pode ver aqui neste gráfico, este é o melhor primeiro semestre que a Tesla já teve na França. E no acumulado do ano, eles cresceram 141%. Eles já venderam mais veículos este ano na França do que em todo o ano de 2025. Parece que a Tesla está a caminho de um novo recorde na França. Na Suécia, os emplacamentos subiram 56% em junho ante o ano anterior. Na Dinamarca, cresceram quase 40% no mesmo mês. O mercado europeu de veículos elétricos, a bateria cresceu rápido, com emplacamentos de BEVs subindo quase 40% em maio ante o ano anterior. Mas Roland também mostrou dados do segundo trimestre, apenas de países com relatórios diários ou semanais. Ainda assim, isso corresponde a 60% das vendas da Tesla na Europa, sendo uma boa referência do desempenho da empresa. E na semana passada, houve um aumento de 47% em relação à semana anterior e de 17,5% em comparação com a mesma semana do ano passado. Esta foi a melhor semana do ano até agora. Após 13 semanas, o trimestre acumula alta de 19,3% em relação ao trimestre anterior e 21% em relação ao ano passado. No ano, as vendas cresceram 18% sobre o ano passado. Este é o segundo melhor trimestre dos últimos 5 e o melhor deste ano. Mas também vemos um esforço extremo de final de trimestre da Tesla na Suíça. Como você pode ver neste gráfico, quando entramos na última semana de junho, os números de vendas da Tesla basicamente dispararam. Lembre-se, ao contrário da maioria no gráfico, esses carros foram entregues a clientes, enquanto os outros são, em grande parte, entregues a concessionárias. Então isso é simplesmente um esforço extremamente impressionante da Tesla na Suíça. Mas Electric Nick também compartilhou mais números da Europa, e como você pode ver, o total até agora é de 22.600, um aumento de quase 50%. Alemanha, Reino Unido e Itália ainda faltam. Porém, como ele escreveu depois, a Itália teve aumento de 45%, então não está mal. Mas também recebemos os números da Alemanha, e eles continuam sua incrível ascensão em junho, com um aumento de 318% em relação a junho do ano passado.
Então, no acumulado do ano, a Alemanha, o maior mercado da Europa, teve um aumento de 225% para a Tesla. Então, nada mal. E o melhor ano da Tesla na Alemanha foi 2022. E como você pode ver, o primeiro semestre de 2026 está, na verdade, muito melhor do que o primeiro semestre de 2022. O segundo semestre de 2022 foi muito forte. Agora veremos se a Tesla mantém essa tendência. Mas também recebemos os números do Reino Unido depois, e aqui a Tesla também teve o melhor junho de sua história, com alta de 61% e terminou com o melhor primeiro semestre de todos os tempos, com alta de 23% no acumulado do ano. E a Tesla também continua sua ascensão insana no Japão, onde teve um aumento de 184% em junho, e no acumulado do ano está com alta de 166%, já tendo vendido mais no primeiro semestre de 2026 do que em todo o ano de 2025. Outro país onde as vendas da Tesla dispararam foi a Coreia do Sul. Agora, a Tesla está elevando os preços, segundo a Tesla Chain. A Tesla Coreia acabou de aumentar os preços de seus veículos, exceto pelo Model B Premium com tração traseira. Todas as versões do Model 3 e do Model tiveram aumento de preço. O maior aumento foi no Model 3 Premium Long Range com tração traseira, que subiu cerca de 13%. Olhando para todo o período de 2026, os preços do Model S Performance aumentaram cerca de $6.400, ou seja, um aumento de 16%. O Model Iris de 6 lugares segue aumentando de preço desde seu lançamento na Coreia do Sul em abril. E continuamos vendo neste gráfico o quanto as vendas da Tesla continuam crescendo na Coreia do Sul. Junho quebrou recorde com mais de 11 mil unidades vendidas, e o segundo trimestre foi também o maior já registrado na Coreia do Sul. Ano passado foi recorde de vendas da Tesla na Coreia do Sul, mas só nos 2 primeiros trimestres deste ano já venderam o mesmo que em 2023. Mas também vimos que, em Taiwan, a Tesla se tornou a marca de veículos elétricos mais vendida em junho, com o Model Y, Model 3 e Model X, ocupando as 3 primeiras posições. Isso é o que eu chamo de domínio. Como a própria Tesla escreveu, nós conseguimos de novo. A Tesla liderou as vendas de carros importados no mercado de Taiwan em junho. Obrigado por ajudar a construir um mundo de abundância extraordinária. Sim, mas Roland também compartilhou que não só a Tesla cresceu 147% em junho e acumula alta de 70% no ano em Taiwan, como também detém 75,5% do segmento de veículos elétricos, a bateria. Sim, como mostrei no Overflow, Jim Farley afirmou que a Tesla não conseguiria competir com os chineses. Veja essa lista em Taiwan. Parece que a Tesla vai bem contra os chineses. Mas Jim estava certo. A Ford não consegue competir, já que nem sequer está na lista. Mas outro lugar onde a Tesla está dominando, mesmo tendo acabado de entrar no mercado, é a Colômbia, como Roland relatou. A Colômbia registrou 2.400 vendas da Tesla e uma participação de mercado de 8,3% em junho. A penetração dos veículos elétricos à bateria é de 17% e a Tesla tem quase 50% desse segmento. Então a Tesla acabou de entrar este ano e já detém metade das vendas de veículos elétricos no país. E como você pode ver, já vendeu mais de 10 mil unidades em 2026. Isso é realmente impressionante. Mas o Model X também foi o veículo mais vendido em geral na Nova Zelândia no mês de junho. E a Tesla também estabeleceu um novo recorde histórico de vendas na Austrália. A Tesla entregou 8.600 veículos em junho, o melhor mês de todos os tempos na Austrália. Junho teve um aumento de 89% em relação ao ano anterior. O modelo Prius liderou esse crescimento com 8.000 entregas, representando 93% das vendas da Tesla em junho. As vendas do modelo Y aumentaram 133% em relação ao ano anterior e foi o veículo mais vendido do país pelo segundo mês consecutivo.
A Tesla já entregou 23.500 veículos na Austrália até agora este ano, um aumento de 66% em relação ao primeiro semestre de 2025. É difícil ainda argumentar que a Tesla está enfrentando problemas de demanda ou que as vendas estão desabando, com toda essa lista de países que acabei de mencionar aqui e vendo o aumento insano nas vendas. Para mim, parece que a Tesla está indo muito bem. É difícil até imaginar, mas a Tesla existe há apenas 23 anos e a Tesla deu uma pequena atualização. A Tesla compartilhou esta postagem há 23 anos, mostrando que carros elétricos poderiam ser excelentes, não apenas ótimos carros elétricos, mas o melhor carro no geral. Saímos de um carro esportivo elétrico para mais de 9 milhões de veículos nas ruas. O modelo e-tron tornou-se o carro mais vendido do mundo, de todos os tipos, apenas 3 anos após as primeiras entregas. 5 gigafábricas e outros locais de fabricação em 3 continentes. A maior e mais confiável rede de recarga rápida, com mais de 80 mil superchargers no mundo. Sistemas de geração e armazenamento de energia abastecem casas e a rede elétrica. Mais de 1 milhão de Powerwalls instalados, mais de 70 gigawatts-hora de armazenamento de energia industrial operando globalmente em 2.200 projetos. Hoje, estamos trazendo a IA para o mundo real, com a autonomia da IA da Tesla e robótica com a Tesla Optimus. A Tesla está apenas começando. Um mundo de abundância incrível nos espera. Sim, a Tesla, montadora local, faz mais do que vender veículos, registrando seu melhor trimestre na rede de supercarregadores, como também relatou o X-Free. No segundo trimestre de 2026, os supercarregadores da Tesla forneceram 2 terawatts-hora de eletricidade no mundo. Isso é eletricidade suficiente para abastecer cerca de 180 mil casas nos Estados Unidos por um ano inteiro. A escala está ficando insana. 2 terawatts-hora entregues. 60 milhões de sessões de recarga em 3 meses. 266 kWh vendidos por bloco por dia. Os percentuais de tempo de espera caíram para menos de 0,5%. 5 mil locais e mapas agora ativos, aumento de 17% ao ano. A rede de carregamento da Tesla está virando infraestrutura global de energia. A infraestrutura de carregamento da Tesla está crescendo, ficando mais rápida, eficiente e menos congestionada. Sim, isso é realmente impressionante. A Tesla construiu uma infraestrutura global de energia para veículos elétricos sozinha, já que nenhum dos outros fabricantes de automóveis quis ajudar a Tesla a construir essa infraestrutura. Agora todos querem fazer parte disso. Muito obrigado pela ajuda, pessoal. A Tesla também informou que seu setor de armazenamento de energia entregou 13,5 gigawatts-hora no segundo trimestre. Então tudo continua crescendo e realmente parece que tudo está se encaixando para ser incrível. Segunda metade de 2026. Mas enquanto a Tesla estabeleceu novos recordes no segundo trimestre, e claro, apenas com veículos totalmente elétricos, estamos vendo as vendas de veículos elétricos dos fabricantes americanos continuarem a despencar ou serem irrelevantes. A Ford anunciou que vendeu 9.700 veículos elétricos nos Estados Unidos em todo o segundo trimestre de 2026, uma queda de mais de 40% em relação ao ano anterior. O Mustang Mach-E vendeu 7.000 unidades, queda de 30%. A F-150 Lightning vendeu 2.400 unidades e foi descontinuada. A E-Transit vendeu 293 unidades, também com queda de 30%. Então, não sobrou muita coisa do negócio de veículos elétricos da Ford. Mas a GM, líder em veículos elétricos, segundo Mary Barra, deveria vender 1 milhão deles nos Estados Unidos em 2025 e já superar a Tesla. Eles venderam 27 mil veículos elétricos nos Estados Unidos no segundo trimestre de 2026, queda de 41% em relação ao ano anterior. Mas não se esqueça, a Tesla é que tem problema de demanda e ninguém quer mais comprar uma Tesla. E só as previsões do Elon estão erradas. Mas o que torna os números da GM ainda piores é que essas 27 mil unidades estão distribuídas em 10 modelos
Agora isso só complica ainda mais para eles venderem algumas milhares de unidades de cada modelo. Mesmo que a GM tenha prometido muito mais modelos do que isso, é claro, eles primeiro prometeram 20 modelos em 2023. Isso não ocorreu, então mudaram a meta e fizeram promessas maiores. Depois falaram em 1/3 de modelos elétricos até 2025 e 1 milhão de unidades. E aqui, em 2026, eles têm 10 modelos que juntos vendem menos do que o Model X da Tesla ou até mesmo o Model 3 vende só nos Estados Unidos. Mas Mary Barra também disse que 2023 seria o ano de destaque para os veículos elétricos da GM. Bem, isso não aconteceu. Depois, 2024 seria o ano da execução para os veículos elétricos deles. Bem, isso também não aconteceu. Em 2025, ano em que deveriam superar a Tesla, tiveram cerca de 8 bilhões de dólares em baixas contábeis no negócio de veículos elétricos. E em 2026, eles parecem só se envergonhar ainda mais. Ainda estamos esperando aquele ano de destaque na execução. Mary, sua liderança fez diferença. E se olharmos para a Lucid, que seria a nova Tesla, lembra? Bem, no segundo trimestre, eles entregaram 4.000 unidades, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Mas a Tesla continua sendo cerca de 120 vezes maior que a Lucid em entregas no segundo trimestre de 2026. E não se esqueça, a Lucid Motors foi fundada em 2007. Então, depois de quase 20 anos, eles conseguiram aumentar para 4.000 unidades por trimestre. Não é tão impressionante quando você vê a Xiaomi entrar no mercado e produzir centenas de milhares do SU7 já no primeiro ano. A Lucid anunciou que vai substituir seu diretor financeiro. Sabemos que a Rivian vendeu cerca de 12.000 unidades no segundo trimestre. Não é ruim, e a empresa está perto de alcançar o marco de 200.000 unidades entregues no total, o que é muito legal. Se somarmos Rivian, Lucid, GM e Ford, todas venderam cerca de 53.000 veículos elétricos a bateria no segundo trimestre. E todas elas estão perdendo dinheiro fazendo isso. Aparentemente, 2026 também não vai ser o ano em que a concorrência vai chegar. Ainda esperando. E vamos encaixar as notícias do ano passado nesse novo programa. Sim, é hora das apostas contra a Tesla. E vamos começar os shorts da Tesla com uma aposta contra a Tesla, já que Michael Burry acabou de revelar que está apostando contra a Tesla em 100 e a 416 dólares. Isso é uma jogada ousada, especialmente agora que o Cybercab está sendo lançado na frota de robotáxis da Tesla. Poucos meses antes de começarmos a ver o Optimus sendo produzido em Fremont, justamente quando o Full Self Driving da Tesla está prestes a ser lançado em larga escala no sistema supervisionado deles na Europa e na China, e vemos que a demanda e as vendas na Europa voltaram a crescer novamente. Eles aumentam a produção da fábrica de Berlim em 40%. Tudo parece estar se encaixando para a Tesla, mas Michael quer apostar contra a empresa agora. Claro, eu não sou um investidor, então o que eu sei? Eu só acho o momento um pouco estranho. Eu não quero apostar contra Elon Musk quando ele está tão perto de fazer tantas coisas acontecerem juntas na segunda metade de 2026. Mas Michael meio que está apostando contra a IA e chama isso de uma bolha de IA e semicondutores. Eu também não quero apostar contra isso, mas vamos conferir no começo de 2027 e ver como essa posição vendida se saiu. Porque até agora, depois do segundo trimestre extremamente bom da Tesla, as ações, é claro, caíram. Bom começo para Michael. Vamos ver como tudo se desenrola. E como mencionei no meu programa de notícias Overflow, Briderwood Herbert fez uma entrevista com Lars Morivi e ele reiterou o ponto que Elon já havia levantado antes sobre por que a Tesla está muito melhor posicionada do que todos os outros na corrida dos robôs humanoides. Elon já disse isso antes, vou reiterar. Nós temos 3 coisas que muitas outras empresas de design ou fabricação de robôs não têm. Nós temos a escala de fabricação que acabamos de mencionar. Desenvolvemos atuadores e motores elétricos de alto volume, potência e densidade exclusivos. E então temos a IA sendo implementada no mundo real. Então acho que essas são as 3 bases principais nas quais vamos nos apoiar, e você só precisa de 3 para uma cadeira, então provavelmente já é o suficiente. Sim, a Tesla possui tudo para fazer isso funcionar, enquanto a maioria dos outros carece de 1 ou 2 dos componentes principais. Mas Lars também compartilhou outras coisas legais.
como Guinma escreveu aqui no X. Na excelente entrevista de Herbert Tong, Lars confirmou o que eu estava explicando neste artigo. O Full Self-Driving do Cybercab não é simplesmente copiada do Model X. Por ter peso diferente, precisa de novo treinamento e não basta a ressimulação. São necessários dados reais. Citação exata de Lars. Grande parte da nossa frota de testes do Cybercab está sendo usada para treinar o Autopilot. Nossos modelos são bons, mas ainda precisam de treinamento. Você está vendo os veículos de treinamento com volante e pedais. Isso confirma nossa tese. O propósito da frota com a aparência do veículo final era a coleta de dados para treinamento e validação. Sim, e confirma que você só precisa de dados do mundo real. E ninguém tem mais desses dados que a Tesla. E a Volkswagen continua sua onda de cortes, como Alex compartilhou. Pessoal, o grupo Volkswagen está vendendo tudo. A Volkswagen planeja vender sua participação em 2 clubes da Bundesliga, FC Bayern München e VfB Stuttgart, por meio das subsidiárias Audi e Porsche. A Corrective soube por fontes da corporação. O grupo Volkswagen é um dos maiores patrocinadores do futebol. Além do Bayern e do VfB, a empresa detém participação no VfL Wolfsburg e no clube da 3ª divisão FC Ingolstadt. O pacote de corte de custos do grupo Volkswagen visa financiar a operação, mas falta um plano viável para reestruturar o negócio principal da montadora e lançar veículos competitivos no mercado. A empresa perdeu o timing dos veículos elétricos à bateria, sofreu uma derrota e, pior, não tem solução ou plano para veículos autônomos. É um golpe duplo e eles nem esperam o segundo. Isso mesmo, se você quiser saber mais sobre a queda da Volkswagen, confira meu vídeo de segunda-feira. Quero só acrescentar uma coisa. Lembra daquele artigo de 5 anos atrás? Herbert Diess, ex-CEO, alertou que a Volkswagen poderia perder até 30 mil empregos na Alemanha se não acelerasse a transição para veículos elétricos. Uma transição lenta para veículos elétricos tornaria a Volkswagen não competitiva em relação à Tesla e aos fabricantes chineses de veículos elétricos, levando à perda de participação de mercado e grandes cortes de empregos. Uma reestruturação proativa e a rápida adoção de veículos elétricos, com possível corte de empregos em áreas ineficientes, na burocracia e em funções de baixa produtividade, foram consideradas essenciais para evitar perdas maiores no futuro. O Conselho de Trabalhadores e sindicatos reagiram chamando esses custos de absurdos e infundados e demitiram Herbert Diess. Agora, 5 anos depois, o grupo Volkswagen planeja demitir 100 mil funcionários e fechar 4 fábricas na Europa, incluindo a de Zwickau, que investiu 1,2 bilhão de euros e 2 anos para adaptar-se à produção de veículos elétricos. Eles não podem dizer que não foram avisados. Herbert Diess fez isso de forma clara e pública. A Tesla segue recebendo prêmios. Segundo a própria Tesla, o Model Y foi eleito o melhor SUV médio de 2026 pela Chasing Cars. Como você deve saber, um facelift não conta para concorrer a carro do ano. Mas assim como o Tesla Model 3, em 2025, o Model Y 2026 mudou significativamente por dentro, de forma que afeta fundamentalmente a forma como ele se comporta. Assim, isso justifica sua inclusão este ano. E como você já deve ter notado, é porque ele é muito bom. A ousada escolha da Tesla de lançar o Full Self-Driving supervisionado basicamente coincidiu com o novo Model Ista, e isso não pode ser ignorado aqui. Ame ou odeie, os Teslas são os únicos carros que conseguem navegar em vias do mundo real com tão pouca intervenção do motorista. Claro, há um custo. Com ótimo aproveitamento de espaço, muitos equipamentos, credenciais elétricas impressionantes, conforto e dirigibilidade, além de inovação, o Model Y é uma escolha fácil para melhor SUV médio lançado este ano. Sem dúvida, o melhor custo-benefício disponível. Um novo CEO declarou que os veículos de nova energia representariam 90% do mercado automotivo chinês em 2030. Ele também afirmou esperar que, até 2030, 90% do mercado chinês de veículos de nova energia seja de BEVs. Então, ele vê os BEVs representando a grande maioria das vendas do mercado automotivo chinês em cerca de 4 anos.
Não resta muito tempo para as montadoras tradicionais na China. Mas não é só a Tesla que está indo muito bem na Europa. A BYD está bombando na Alemanha, como compartilhou Electric Electronic. Junho de 2026, 5.000 registros. Então, claro, ainda bem menor que a Tesla, mas o crescimento da BYD é insano. Subiu 400% em relação a junho de 2025. Isso ocorre porque a BYD, como a Tesla, está apostando pesado nas exportações este ano a partir da fábrica na China. Como Michael Dawn apontou, as exportações explosivas da BYD representam 44% das vendas totais no primeiro semestre de 2026, contra apenas 8% em 2023. Então, a BYD está compensando a queda nas vendas na China, afetada pela perda do incentivo para veículos elétricos, assim como a Tesla, exportando para o resto do mundo. Ainda não compensa a forte queda na China, pois as vendas no acumulado do ano seguem cerca de 15% menores. A BYD quebrou a tendência de queda, como o Nick comentou. Após 9 meses de baixa, as vendas de carros da BYD nos últimos 12 meses voltaram a crescer. Muito bom! E podemos ver que a Tesla acabou de adicionar mais 18 robotáxis sem supervisão à sua frota em Austin. E agora eles têm 102 robotáxis sem supervisão registrados em Austin. Mal posso esperar até começarmos a contar os Cybercabs, mas é legal ver que os robotáxis sem supervisão da Tesla já passaram das 100 unidades. E a Tesla anunciou o lançamento do Model e-Trans de entre-eixos alongado, agora disponível nos Estados Unidos e em Porto Rico. O preço inicial será de $62 mil, com entregas a partir de outubro. A Tesla publicou uma foto dele na Giga Texas e anunciou: primeira unidade do Model Ictus de entre-eixos alongado na fábrica. Ele poderá usar o Full Self-Driving e integração com caminhões, além de oferecer carregamento bidirecional. Então, é o único Tesla, além do Tesla Cybertruck, que consegue fazer isso. Então, o substituto do Model X entrou no mercado. Vamos ver como esse Model Spooner maior se sai nos Estados Unidos, que realmente gosta de carros grandes. Esse não foi o único país em que lançaram o Model Y L, que agora está disponível nos Emirados Árabes Unidos. Em breve deve chegar à Europa também. E Rostami divulgou no X. O Full Self-Driving da Tesla chega à Alemanha este mês. O secretário de Estado parlamentar Christian Hurd acabou de confirmar: sim, algo vai chegar este mês. Isso responde diretamente a perguntas sobre simplificação das regras para a direção autônoma e criação de regiões modelo para a direção totalmente autônoma. Combinado com os outros sinais, agora está claro, está acontecendo. Espero que eles melhorem isso antes do dia 19 de julho, porque é quando volto das minhas férias de verão na Suíça. Eu adoraria ter a direção totalmente autônoma, me levando por toda a Alemanha até a minha garagem de volta na Dinamarca. E a maior empresa de energia da Suécia agora está copiando a mágica de recarga da Tesla, como Nicholas escreveu. O maior gigante de energia da Suécia, Vattenfall, viu a tecnologia Plug and Charge da Tesla e decidiu adotar o mesmo recurso. Depois de anos usando aplicativos, cartões, QR Codes e aquele medo existencial nos carregadores, eles estão lançando um carregamento sem complicações, onde você só conecta o carro e tudo funciona, igual a Tesla faz há muito tempo. Finalmente admitindo que o melhor sempre esteve certo. Seja bem-vindo ao futuro, Warden Vattenfall. Antes tarde do que nunca. E Simon escreveu: você sabia que as renováveis acabaram de ultrapassar o carvão como a maior fonte de eletricidade do mundo? 34% de participação global das renováveis, o dobro em 20 anos. Nada mal, isso só vai acelerar nos próximos 20 anos. E o Harold aqui acabou de dar a volta em um continente inteiro, usando apenas direção totalmente autônoma, supervisionada, já que ele percorreu toda a Austrália usando o FSD versão 14.3.3, com 100% de utilização. Teve um cara que colocou um trailer com uma placa: Harold, direção totalmente autônoma. Parabéns! Tem que amar o pessoal da comunidade Tesla. É impressionante que o sistema de direção autônoma supervisionada da Tesla percorreu toda a Austrália sem intervenção.
Quem acha que a direção totalmente autônoma, sem supervisão ainda está distante, deveria entrar num Tesla com full self-driving e fazer uma longa viagem. Isso pode mudar a opinião delas. Antes de encerrarmos com diversão, agradeço rapidamente aos novos apoiadores do canal. Meus novos membros do YouTube, Brent Alsop, Liz Lagmanson e Kent Lawson. E Jack G está de volta como super-herói do Best in Tesla. Muito obrigado pelo apoio. Estou fazendo tudo isso sozinho, mas vocês são todos os produtores deste programa. Obrigado. Vamos encerrar com um pouco de diversão. Vamos ver a IA fazer algumas pequenas mudanças no clássico e trazer a equipe A para salvar o dia. É só o que deu tempo de mostrar neste novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E é a maneira gratuita e fácil de você apoiar este canal. Mas se você gostou, talvez queira clicar no botão de se inscrever e no sino de notificações também, assim você não perde os próximos vídeos como este. Ajude o canal a crescer para falarmos com mais pessoas sobre a revolução dos veículos elétricos e um futuro de abundância incrível. Se já é inscrito, obrigado pelo apoio. Mas, se você quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal. Para receber um agradecimento, ter alguns benefícios extras como acesso antecipado, versões sem anúncios dos meus vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. Não esqueça de me seguir no X, onde posto praticamente todas as notícias assim que saem, e muito mais. Confira também a loja para adquirir itens e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou um patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode virar produtor executivo e receber matérias, vídeos exclusivos de bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa em bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima, se cuidem e sejam gentis.